Paz de Jesus, podemos nos sentando. Que alegria poder estar aqui hoje para poder pregar a poderosa palavra de Deus. Saudar as pessoas também que estão em casa nos assistindo. Que Deus possa abençoar também a sua vida. E hoje, de modo muito especial, o tema dessa pregação hoje nós vamos falar sobre o dízimo, mas na verdade eu quero dar um tema, a oferta de Abel. E é com essa passagem que eu quero hoje levar você a um conhecimento maior da palavra de Deus. Gênesis capítulo 4, no versículo 3. Livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 3. Primeiro livro da Bíblia. Eu quero já, enquanto você vai encontrando aí, eu vou já fazendo uma oração. Persíneo crucis de inimites noster, libera-nos Deus noster, em nome de Patris, et Filii, et Spiritus Sancto. Amém. Pater noster, quis in cieli sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et mitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictui in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morte noster. Amém. A palavra do Senhor é dirigida para nós dos seguintes termos. Passando algum tempo, ofereceu Caim frutos da terra em oblação ao Senhor. Abel, de seu lado, ofereceu dos primogênitos do seu rebanho e das gorduras dele. E o Senhor olhou com agrado para Abel e para a sua oblação, mas não olhou para Caim, nem para os seus dons. Caim ficou extremamente irritado com isso, e o seu semblante tornou-se abatido. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a poderosa palavra de Deus. Quero já desde já agradecer pelo convite do Padre Tony de poder estar aqui hoje pregando a poderosa palavra do Senhor. Agradecer às consagradas que estão aqui também, as irmãs, né, nesse seu apostolado, nessa sua missão. Não é a primeira vez que eu estou vendo elas, então um abraço, sinta-se acolhido também pela nossa fraternidade, a combatentes na fé. Agradecer esse povo pela disponibilidade de estar hoje aqui, bem reduzido, né, devido a toda essa realidade que tem vivido de um modo muito mais intenso aqui em Salvador, algumas restrições bem assim pesadas e severas. E sem muitas delongas, vamos para o nosso objetivo, que é a palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo hoje, e nós queremos levar uma reflexão. As Sagradas Escrituras nos colocam aqui
é interessante a vida de Abel e de Caim. Às vezes, nós temos que mergulhar um pouco mais na palavra de Deus para entender. Por que Deus se agradou com a oferta de Abel e não agradou da oferta de Caim? Caim era o irmão mais velho. Caim significa ponta de lança. Então, significa que Caim era um homem inteligente. A tradição judaica vai colocar que Caim tinha uma inteligência absurda. Ele era sempre o mais esperto, o mais ligeiro. E coloca que Abel era o mais frágil. Abel era aquele mais frágil que precisava sempre do auxílio do irmão mais velho. E Caim, tudo que ele fazia, prosperava pela sua inteligência, pela sua habilidade, pela força e o grau de graça que Deus depositou sobre a vida de Caim. Deus havia ensinado para os seus pais, Adão e Eva, o sacrifício. Quem ensina o sacrifício do Antigo Testamento é Deus. Nós aprendemos na teologia a palavra, a história da salvação. E a história da salvação, ela vai se desenrolando, e Deus ele vai preparando o terreno até o verdadeiro sacrifício, que é de Jesus Cristo. Então Deus prepara ali Adão e Eva para o sacrifício, porque eles haviam pecado. E quando eles haviam pecado, no plano de Deus, o sacrifício era a única salvação para o ser humano. Então Deus ensinou, aonde está nas Sagradas Escrituras? Está lá em Gênesis, no capítulo 3, aonde de repente Adão e Eva recebem vestes novas. Eles recebem vestes de cordeiro. E Deus, a tradição judaica fala que Deus ensinou para Adão o sacrifício, porque eles haviam pecado. A Sagrada Escritura diz, lá no capítulo 2, que se Adão comesse o fruto proibido da ciência do bem e do mal, então eles morreriam indubitavelmente, ou seja, verdadeiramente eles morreriam. E eles comem o fruto. Eles comem o fruto, o pecado entra no mundo, mas Deus não abandona Adão e Eva. Deus não abandona os seus filhos. Deus sempre vai arrumar meios para salvar os seus filhos. E aí Deus arruma um meio para salvar Adão. Fala: Adão, você agora vai ter que reparar o seu altar. E para você reparar o seu altar, do seu pecado, tanto você como Eva, você agora vai oferecer um sacrifício, porque você tinha que morrer, porque a Sagrada Escritura diz que se eles comessem, eles morreriam. Então, para ele não morrer, então agora quem vai morrer no seu lugar é o cordeiro. É o cordeiro que vai morrer no seu lugar. Então, cada vez que Adão oferecia um sacrifício a Deus, ele tinha dois significados. Um era, em vez de Adão morrer, quem estava morrendo no lugar era o cordeiro, era o sacrifício, que estava morrendo no lugar de Adão. E o outro significado era o culto de adoração a Deus, diretamente a Deus. Um culto de adoração ao Senhor. Então nós agora entendemos que Deus ensinou o sacrifício. Mas por que agora Abel e Caim estão ofertando para Deus? E por que Deus se agradou da oferta
de Abel, e não se agradou da oferta de Caim. Qual foi o critério? O porquê? Caim, sendo o irmão mais velho, mais hábil, mais inteligente, significa o seu nome ponta de lança, porque ele era preciso em tudo aquilo que ele fazia. E ele, que era para dar o exemplo para o irmão, de repente Caim, ele dá a oferta, mas Caim, ele tem dificuldade de entender os mistérios de Deus. Caim deu a oferta das frutas, dos cereais. Abel deu a oferta do cordeiro, o primogênito. Quando Caim foi dar a sua oferta, ele não dá a primícia, ele não deu os melhores frutos, os melhores grãos, não. Caim dá com dó, ele dá com pena, ele sabe, a sua consciência sabe que ele precisa dar a Deus o que é de Deus, mas Caim dá com pena, Caim dá com o coração preso, e ele não oferta o melhor para Deus. Ele pega algumas frutas que estão ali como que mais ou menos, e não dá o melhor. Ele dá uma fruta boa, mas ele não dá a melhor. Abel não, pelo contrário. Abel era um menino mais frágil, mas Abel tinha um coração mais enlarguecido. Abel tinha uma sensibilidade no mundo espiritual. Caim era um mais inteligente e mais esperto, mas ele era muito dado para as coisas do mundo e menos para as coisas de Deus. Abel era menos inteligente, menos sábio, mas era mais espiritual. Ele prepara o seu animal, ele não dá apenas o que é melhor, mas ele dá aquele que ele tem mais afinidade. O povo do campo, ele tem um animal, ele dá o nome para o animal, né? Existe às vezes animal que às vezes ele tem um contato maior, ele dá uma porção maior. Eu conheci um homem que ele tinha gados, boi, e tinha um que era o Tony. E aí ele dava o pão para o Tony, os outros animais eram a ração normal. Mas o Tony, ele tinha um amor maior, e ele dava pão para o Tony. Ele gostava de comprar pão e dar para o boi. E aí, quando a pessoa gosta mais, porque aquele animal, ele, por algum motivo, atrai, talvez a obediência do animal, talvez a sua beleza, vários motivos. Então, Abel tinha um animal que ele se afeiçoava mais, que ele gostava mais, que ele tinha um relacionamento, e era o animal mais gordo, era o animal mais cuidado, era o animal mais amado, era o animal mais querido, e é esse animal que Abel tanto gostava, que ele oferece para o sacrifício para Deus. Ele ama aquele animal, e ele oferta. Eu imagino Abel chorando, indo ofertar o seu animal mais querido. E aí ele vai, ele oferta, ele dá de melhor, ele dá aquilo que ele tem de melhor, é para Deus. Então ele oferta, e aí, evidentemente, o olhar de Deus foi para Abel
e não foi para Caim. Caim, que era para dar exemplo, de repente o seu coração se fecha, o seu semblante é um semblante de uma pessoa orgulhosa, é um semblante de uma pessoa invejosa, é uma pessoa que de repente tem inveja do seu irmão. Ele que era para ser exemplo, ele que era para ser modelo, então ele tem inveja do seu irmão, porque Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. O semblante dele fica terrível, a ira toma conta do seu coração, e nós sabemos o que aconteceu. Nós sabemos que Caim mata Abel por inveja. Ele fica com raiva, ele fica com ódio, e ele mata o seu irmão. Deus poderia ter recebido as duas ofertas, e as duas ofertas terem agradado a Deus. Tanto a de Abel ou a de Caim, as duas Deus poderia ter recebido as duas. Mas a de Abel foi o tudo, foi a primícia. E a de Caim foi o quê? O resto. É mais ou menos assim hoje que nós olhamos para o mistério profundo da igreja. Sabe, quando nós olhamos para a igreja, e eu como missionário percebo isso, a igreja católica, as pessoas são generosas? Sim, são generosas. Tem muitas pessoas generosas. Tem muitas pessoas que são Abéls dentro da igreja. Mas existe uma porção de pessoas que elas são semelhantes a Caim. Vou explicar para vocês. A pessoa vai doar alguma coisa para a igreja, ou vai doar alguma coisa para os missionários, ou vai doar alguma coisa para as irmãs. Aí o que eu dou? A camisa lascada, furada. Eu pego o guarda-roupa que já está caindo os pedaços. Quantas vezes pessoas foram doar coisas para nós, missionários, e pediu, vem pegar aqui o guarda-roupa. A gente foi pegar, o guarda-roupa veio todo desmontado, desfarelado, não tinha condição nenhuma. A gente jogou fora, porque não tinha condição de pegar. A gente teve até a intenção de ir buscar. E tem pessoa que quando fala que vem buscar aqui, e se não vai, ela fica com raiva, irada porque não foi. Eu já costumo dizer, eu preciso só do necessário para viver. Eu não quero viver nada com muito. Nós que vivemos os votos de pobreza, aprendemos a viver no pouco, com as coisas poucas do Senhor, nada com excesso. Mas é uma realidade, isso é uma realidade hoje dentro da igreja, isso é uma mentalidade do povo. As pessoas doam a geladeira que não presta mais, é o guarda-roupa que não presta mais, ela doa roupa que não presta mais, é o resto. Você está doando a sua oferta, é uma oferta de Caim. Sinto muito dizer, mas é a grande realidade. A oferta das pessoas são de Caim. Você espera dar o resto para Deus. Você precisa começar a ofertar a primícia para o Senhor. Nós vamos viver sempre a nossa missão. Vamos pegar qualquer tipo de doação e vamos louvar e glorificar a Deus. Essa é a minha missão. Mas aqui agora é um ensinamento para a igreja, para entender o que é uma oferta de Abel e o que é uma oferta de Caim.
Às vezes, pessoas de outra religião têm mais o coração de Abel, e às vezes o católico tem, às vezes, mais o coração de Caim. Existem pessoas de outras denominações que às vezes têm um coração de Abel. Eu vou trazer sempre para a minha realidade, porque é a minha realidade da missão. Nós vamos pegar doação, e quando nós vamos pegar doação, às vezes um católico doa para nós, e ele doa algo. Quando ele doa para nós algo, ele doa aquele resto. Talvez é um legume que já está mais ruim, aquela coisinha, aquela fruta que já está mais podre. Opa, aqui ó, os irmãos chegaram. Existe uma pessoa protestante, nós somos católicos, quando nós vamos lá, ela não dá, a oferta dela não é de Caim, ela pega o que é de melhor da barraca dela e ela oferta. Para você ter uma ideia, a mentalidade, às vezes, do católico e às vezes a mentalidade do protestante. Claro, existe o protestante pior lá, como existe católico aqui, melhor. Porque onde está o ser humano, sempre vai existir o Caim e o Abel, em todas as realidades. Tanto na igreja católica ou em qualquer outra religião, vai existir aquele que tem o espírito de Abel e aquele que tem o espírito de Caim. Só que o que agrada a Deus é quando você oferta o seu melhor para o Senhor, é quando você confia, porque na verdade o dízimo, que é bíblico, ali no Antigo Testamento, que tem a ideia dos 10%, se fala que o Novo Testamento não tem ideia de dízimo. Mas calma aí, se você for ver, o Novo Testamento não tem assim, falando uma regra específica, a que você tem que doar os seus 10% para Deus, para a missão, para a igreja. São Paulo, por exemplo, usa o critério de você dar aquilo que o seu coração deseja. Nas suas cartas ele coloca isso, né? Doar de coração. Só que nós temos uma realidade, às vezes, muito diferente, tanto do Antigo como do Novo Testamento. O Novo Testamento, ele não tem a ideia dos 10%, mas ele tem uma coisa ainda mais violenta ainda do que os 10%. Jesus Cristo, por exemplo, pede o tudo. Ele pede tudo. Jesus Cristo, quando vai ao templo, ele observa quem deu a maior oferta. Aí ele observa uma viúva. É o dinheiro, é o menor, é uma moedinha, mas era tudo que ela tinha. Ela poderia falar: hoje eu vou pegar essa moeda e vou comprar um pão, hoje eu vou pegar essa moeda e vou comprar algo para mim que eu estou precisando. Ela deu tudo para Deus. Jesus Cristo está no templo, observando aquela situação, todo mundo está indo lá, deixar a sua oferta, o seu dinheiro para o templo. Jesus Cristo observa uma viúva que passa naquela época não existia aposentadoria, a viúva era uma pessoa que estava desamparada porque não tinha mais o seu esposo, que era o provedor. Se fosse uma viúva que não tinha filhos, era pior ainda. Então, naquela época, uma viúva era uma pessoa que precisava da ajuda das pessoas. Por isso que a Sagrada Escritura vai falar que a igreja preparou os diáconos para tomar conta, por exemplo, das viúvas e dos pobres, porque era uma pessoa que precisava. Jesus Cristo olha para uma viúva que precisava muito, mas ela dá
o tudo para Deus. Ela dá o tudo. Ela dá o tudo que ela tem. E Jesus Cristo, olhando para aquela viúva, ele falou: hoje, de todas as pessoas que doaram, aquela viúva foi a que mais agradou ao coração do Senhor. Porque ela deu tudo para Deus, ela deu tudo que ela tinha, ela confiou no Senhor. Muitas vezes nós temos que confiar em Deus, nós temos que dar passos na fé. Às vezes, quando Deus pede algo para nós, às vezes a gente até recua, né? Porque às vezes nós temos um coração egoísta e falta a confiança no Senhor. Eu lembro uma época, a gente que vive da missão, que é missionário, que vive da providência, a gente sempre espera em Deus. Nós não esperamos de homens específicos. Aquela pessoa ali me ajuda, aquela outra pessoa. Não, eu confio em Deus. Porque qualquer pessoa que ajuda, ela pode deixar de te ajudar. Agora, Deus, Ele nunca vai deixar de nos ajudar. Eu lembro uma época que eu estava em São Paulo, e aí eu ia pregar a palavra de Deus, e estava com o dinheiro da passagem de ida e de volta. E de repente, o dinheiro que eu tinha, era só para pegar o ônibus. Na verdade, eu não tinha nem o dinheiro de ida e de volta, eu só tinha o dinheiro de ida. A de volta, o pessoal do grupo de oração ia me dar, para mim voltar. E aí tinha que pegar ônibus, metrô. Aí eu estava dentro do metrô, e tinha o dinheiro da passagem só para pegar o ônibus, para me chegar no meu destino, para pregar a poderosa palavra de Deus. E de repente, chegou uma pessoa pedindo. E quando a pessoa começou a pedir, Deus falou: dá o seu dinheiro para essa pessoa. Aí eu falei: não, mas como dá? Daí eu não tenho, o dinheiro que eu tenho aqui, eu vou chegar no meu destino final. Estou indo pregar a palavra de Deus. Ele falou: dá. Eu falei: não, dá, eu não, dá, eu não. A luta no coração do homem. Porque às vezes a gente tem as limitações, né? A falta de confiança. Aquele dia Deus estava me ensinando a aprender a confiar nele. E aí de repente eu dei, na minha luta, e eu dei aquele dinheiro, e eu parei ali, depois desci do metrô, e fui para o ponto de ônibus. Eu falei: agora o senhor tem que ajeitar aí, como é que eu vou fazer? Porque eu não tenho, agora fui no bolso, peguei sem nada, e fui no outro bolso, também não tem nada, estou indo pregar a palavra, não tem nada. De repente, o rapaz, o ônibus para, e quando ele para, o motorista abre a porta e falou: pode subir, irmão, que eu vou te dar uma carona. Ele não sabia do meu propósito com Deus, ele não sabia do ato que eu tinha feito de fé, mas eu dei um passo na fé, eu acreditei, eu confiei. Deus poderia também usar outros métodos, ele poderia de repente usar para me pedir, poderia ser também, eu vou pedir, agora eu não tenho que pedir, mas ele quis me dar um sinal maior. E ele proveu aquela realidade. É isso que nós temos que aprender. A oferta de Abel é sempre uma oferta de confiança, de um passo na fé. É isso, eu entendo dízimo dessa forma. Eu entendo você dar um passo na fé, você aprender a dar. Tem gente que dá com dó. E tem gente que nem dá, que é o pior ainda. Você quer ver o pessoal quando ele pega assim, ó, ele fala, ele vai dar o da igreja. Às vezes nunca sobra, então ele não dá. Quando não sobra, então ele não dá. É assim que funciona. Na igreja católica nós sabemos a deficiência da doação dentro da igreja. Então ele prepara e fala: vou pagar
a água, vou pagar a luz, esse é o dinheiro da feira, esse é o dinheiro disso, esse é o dinheiro daquilo, é do carro, é do telefone, é da internet. Aí ele pagou tudo, aí quando ele vai para dar o dízimo, ele não sobrou hoje. Ele não dá, porque ele está com o coração de Caim, ele não está com o coração de Abel. Dízimo, você aprende a confiar em Deus, recebe o seu dinheiro e você tira a primícia para Deus, e depois você vai pagar as suas contas. Dízimo é isso, não é o que sobra é a oferta de Caim, não de Abel. Então aqui, calma aí, eu vou pagar isso aqui, vou pagar, aí o que sobra eu dou para a igreja. Aí, parece que é em todas as realidades. Tem um dinheiro, às vezes, que o pai chegou, aí a criança viu, né? Tem até umas piadas assim. Aí, que dinheiro é esse? Pai, olha esse dinheiro aqui, diferente. Ah, isso é um cruzeiro, meu filho. Isso era em altas épocas. E aí, agora, o que a gente faz? Leva para a igreja que nós vamos dar de oferta. O dinheiro que não tem mais nem valor. Essa é a realidade que muitos católicos se posicionam dessa maneira. E as Sagradas Escrituras é clara, lá no livro de Malaquias, capítulo 3, no versículo 8. Malaquias, o profeta Malaquias vai falar das pessoas que roubam a Deus. Quando você não devolve o seu dízimo, você está roubando a casa de Deus. É bíblico, é Sagradas Escrituras, é a palavra de Deus. Você está roubando a casa do Senhor. É assim que Deus se pronunciou, falando para Malaquias, que o povo estava roubando a Deus. Como, Senhor, nós estamos roubando? Porque vocês não estão dando o dízimo. Você não está dando o seu dízimo. Você precisa dar o seu dízimo. Aí, o que acontece quando uma pessoa não dá o dízimo? A vida financeira dela entra um demônio devorador, devora, a vida dela não prospera, as coisas não dão certo, tudo que ela tem na mão não vai para frente, não desenvolve, não rende, porque além de ter o coração de Caim, a oferta de Caim tem o coração de Caim. Não é só a oferta de Caim. Existe o coração de Caim também. O coração de Caim, ele pega o salário mínimo, suado, que é muito pouco, que nós sabemos no Brasil, que não dá conta dessas realidades agora, então, na pandemia, então nem se fala. Aí ele pega o pouco que ele tem e ele começa a dizer: esse dinheiro não vai dar, esse dinheiro é pouco, olha só como está. E ele começa a murmurar, ele começa a reclamar, e o seu dinheiro agora entra numa atmosfera que o pouco não vai render, porque agora ele murmura, ele tem um coração de Caim, não agrada a Deus, e aquele dinheiro que já era pouco, agora é pior. A coisa vai se estreitando, e aí quando você vê, meu dinheiro não está dando mais para nada. E às vezes tem uma pessoa que ela tem o pouco, mas Deus multiplica. É aquela pessoa que sabe louvar a Deus, é aquela pessoa que sabe agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, porque é com pouco que nós chegamos no muito. Obrigado, Senhor, por esse dinheiro que chega agora. Eu quero louvar e agradecer o seu nome. É diferente uma pessoa que louva e uma pessoa que reclama. E não é só no dízimo, não, é em tudo que você faz. Tem pessoas que servem a Deus, aí tudo reclama, vai fazer uma coisa na igreja, reclama, é para passar um pano na igreja, reclama, é para fazer um serviço, reclama, murmura, tudo está reclamando. É o coração de Caim,
Não é o coração de Abel. O coração de Abel, ele louva. O coração de Abel, ele glorifica. Que maravilha, vou pregar a palavra de Deus. Que maravilha que eu vou pregar. E não pense que é só assembleia, não. Existe também o padre. Aproveitar que já tem um aqui na minha frente como modelo. Porque o padre também pode ter o coração de Caim ou de Abel. Quer ver um exemplo? Tem o altar da igreja. Aí ele tem a condição de comprar uma âmbula, e âmbulas, os vasos sagrados geralmente são caros. Aí ele dá o de pior para Deus. Tem um que não chega nem a dar o de pior, ele dá, eu acho que é o do diabo mesmo. Ele pega o pote de margarina, tem uns aqui, eu acho que em Salvador deve ter alguns desse aí. Aí ele pega o pote de margarina, e aqui Jesus Cristo, eu vou colocar aqui nesse pote de margarina aqui, nesse tapaué, ele vai colocando, porque a oferta dele é de Caim. Aí, por exemplo, ele dá, aí quando é para ele fala, não, para mim eu tenho que ter um tênis bom. Não, tem que ter não pode ser de qualquer jeito. Uma calça tem que ser melhor. Não um perfume. Não, tem que ser melhor. Aí quando vai para Deus, não, essa âmbula está muito clara. Vamos comprar mais baratinha. Vamos dar um mais barato. Por quê? E quando dá, que tem uns que preferem que fique usando outro tipo de coisa que nem litúrgico é. Como esses que eu dei o exemplo, às vezes coisas de vidro, que não é o que a igreja pede nos seus documentos para Deus, então ela vai lá e dá uma âmbula de vidro, sendo que isso não compete para Jesus. Porque Jesus Cristo, os reis magos ofereceram ouro, incenso e mirra. Maria Madalena quebrou o perfume que valia 300 denários. Ela deu tudo para Deus, ela deu o melhor para Deus. E Judas, com o coração de Caim, disse, mas com esse dinheiro a gente poderia ajudar os pobres. Com esse dinheiro nós poderíamos fazer outras coisas. Jesus Cristo falou, os pobres sempre tereis. O que essa mulher fez, a ação dela será pregado e falar memória no mundo inteiro. Aquela mulher deu tudo para Deus, porque Jesus Cristo estava à beira da morte, e ela antecipou como seu sepultamento, uma dignidade para Jesus Cristo. Jesus Cristo falou, pobres sempre tereis. Deu tudo para Deus. Quando nós fazemos as coisas para Deus, você precisa dar o tudo para Deus. Quando nós olhamos uma igreja, né? A primeira vez que eu estou vindo nessa igreja, tinha uma igreja que eu vim há um tempo atrás, e essa que eu venho agora, é uma diferença. Porque o padre, ele deu o tudo, ele deu a oferta dele para Deus, ele deu tudo. O coração dele não foi de Caim, porque ele vai ser transferido, daqui uns anos ele pode sair, até amanhã mesmo o bispo pode telefonar para ele. Ele fez para Deus, claro, sem sombra de dúvida, tudo aquilo que nós fazemos, nós queremos desfrutar, mas aqui não é do Padre Tony, essa paróquia não é do Padre Tony, essa igreja não é dele, ele vai passar, é do povo, é da igreja, passaram padres e padres, foi uma oferta, mas o padre pode ter um coração de Caim e um coração de Abel, ele pode falar as coisas para Deus em último lugar, e as coisas para mim em primeiro lugar. Não, para mim tem que ser tudo em primeiro lugar, para Deus então é o último lugar, porque isso é em toda a nossa vida, não só do fiel. O sacerdote, ele tem padres
que às vezes o salário dele, ele dá para a igreja. Eu conheço padres que o lugar que ele vive é tão pobre, que o salário dele, ele dá para a igreja, para pagar as coisas da igreja, porque ele tem uma consciência que ele é de Deus, e que Deus provê todas as coisas, até mesmo aquilo que ele tem direito, é como se ele fala, ele renuncia o que ele tem direito, e ele dá para Deus. Você tem sido Abel ou Caim? É a pergunta do dia de hoje. A sua oferta tem sido como? Nós temos que aprender a confiar em Deus, e até quando a gente não tem, Deus irá prover para você. Foi o que aconteceu com a viúva, lá, quando o profeta Elias estava passando por um deserto, fome, e de repente a viúva só tinha um pouco de farinha e um pouco de óleo, e o profeta falou, eu quero um pouco de água e quero um pão, e ela falou, eu só tenho um punhado de pão, para mim comer com meu filho hoje, e esperar a morte, porque nós não temos mais o que comer. O profeta poderia ter se compadecido e falado, então tá bom. Mas ele não, ele falou, eu estou com fome, eu quero esse pão e eu quero essa farinha aí. Eu quero essa farinha e esse azeite, faça para mim. Aquela mulher confiou na voz do profeta. Aquela mulher se confiou na palavra daquele homem e percebeu que aquele homem era um homem diferente. E ela faz e dá para o profeta. E sabe o que acontece? Quando ela ia no fundo do tacho, pegava aquela farinha e pegava o azeite, e ela preparou, e de repente quando ela olha, a farinha está lá, quando ela olha, o azeite está lá, e de repente ela, opa, vou fazer para mim também, para o meu filho, ela faz para ela, para o filho dela, no outro dia ela vai de novo do tacho da farinha, vai depois no outro, no azeite, e tem no outro, e aquela viúva aprendeu a viver da providência divina. Deus vai fazer isso na tua vida, quando você começar a dar passos na fé, e confiar no Senhor. Uma vez em casa, aqui estão os irmãos aqui, eu sempre dou esses exemplos nas pregações, nas formações, já preparando já para o final, né, padre? Por causa do horário, o pessoal do ministério já pode fazer um dedilhar aí, já no violão. E aí, um dia, chegou uma pessoa pedindo em casa, e aí, eu saí pegando, falei, tem sim doação. Aí eu peguei o frango, e que só tinha um frango, falei, esse frango vai para doação hoje. Aí eu falei, essa doação vai ser caprichada, e tinha refrigerante, eu peguei refrigerante, tinha biscoito, eu peguei biscoito, e eu fui pegando aquilo de melhor da casa, e eu dei para aquela mulher, e na hora que eu estava dando para aquela mulher, de repente, o telefone tocou em casa, e era uma pessoa que queria dar uma cesta básica, na hora que eu estava dando. Aprender a confiar em Deus. Eu tenho 20 anos de conversão, 18 anos e meio de missão. Eu aprendi a me abandonar na providência de Deus. Eu aprendi a viver de fé, eu vivo de fé. Todo dia, na pandemia, Deus me ensinou. Sou missionário, prego a palavra, e às vezes o sustento da obra está na minha pregação, que eu vou nas missões, prega aqui, prega lá. De repente tem uma pandemia, não tem mais pregação, não tem mais missão, e aí eu começo a andar na fé, e Deus começa a sustentar a obra do mesmo jeito. E Deus mais uma vez veio me ensinar que não importa qualquer situação, Ele cuida dos seus filhos.
Aprenda a viver de fé. Aprenda a dar passos na fé. Aprenda a confiar. Aprenda a ser obediente quando Deus falar ao seu coração. Porque Deus irá multiplicar na tua vida. Mas se sempre você tem um coração preso, se você sempre tem a sua alma presa, o coração duro, a dificuldade de entregar, de acreditar, nunca deixe um pobre sem uma doação, se estiver no seu alcance, naquilo que tiver na sua possibilidade. Entregue, aprende a confiar em Deus, aprende a se lançar em Deus. Nós queremos aprender com essa pregação, com esse ensinamento, que nós precisamos confiar em Deus. A questão do dízimo é uma confiança no Senhor. Quando eu não dou o dízimo, é porque eu não tenho confiança em Deus. Quando eu não dou a oferta, eu não tenho confiança em Deus. Os 10% é o mínimo que você tem que dar. É o que Deus quer, segundo a palavra de Deus. Ah, mas o Novo Testamento não fala do dízimo, mas fala de coisas muito mais fortes. A igreja primitiva dava a casa inteira. A igreja primitiva, a casa de Pedro era a casa de Jesus. O barco de Pedro era o barco de Jesus. E chegou um momento que Pedro ainda tinha as coisas, mas chegou um momento que Pedro já desfez de tudo. Ele desfez da casa, ele desfez da barca. Ele falou: agora eu vou viver como o meu mestre está falando, é entregar o tudo. E aí quando ele vai no templo, que tem um homem aleijado, ele fala: não tem ouro e nem prata. Ele não tem mais barco, ele não tem mais casa própria, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem levantou e andou. O Novo Testamento, a oferta é ainda maior. Agora tem que ser uma oferta de coração. Eu dei não meus 10%, eu dei o meu tudo para Deus. Eu dei a minha vida no altar de Deus. E venho hoje pregar com alegria no meu coração, de saber que eu estou consumido por Deus. O padre falava de dor de coluna. Com a dor de coluna eu tenho um monte. Consumido, gasto pela palavra de Deus. E que alegria que você possa hoje aprender a ter um coração de Abel, não mais um coração de Caim. Hoje nós queremos orar, nós queremos rezar, nós queremos clamar, nós queremos suplicar e pedir para Deus um coração de Abel. Entrega, se abandona. Eu quero uma música de abandono, ministério. Veja uma música de entrega, de oferta, uma música bonita de oferta, de ofertório, para entregar, porque além do seu dinheiro, Deus também quer o seu dízimo da sua vida. Quanto tempo você está dedicando para Deus? Quanto tempo você está se comprometendo com o Senhor? Eu queria que você baixasse a sua cabeça. Eu queria que você fizesse agora uma reflexão da sua vida particular. Não cabe a ninguém o julgamento, o apontar o dedo, mas cabe a cada um de nós saber se eu estou sendo Abel ou Caim. Você está com um coração de Abel ou com um coração de Caim? Chegou o momento de darmos passos na fé, de confiar, de entregar.
Sim, Senhor, nós queremos, Senhor, nessa noite. Nós queremos nos consumir, nós queremos dar, Senhor. Vivemos os finais dos tempos, aonde as portas vão se estreitar cada vez mais. E cada vez mais eu preciso ter um coração generoso, e cada vez mais eu preciso ter um coração aberto, e cada vez mais eu preciso confiar em Ti, Senhor. O emprego que o Senhor me dá não é meu, é de Deus. A casa que o Senhor me dá não é minha, é Tua, Senhor. O carro que o Senhor me dá não é meu, é Teu. Consagra tudo que você tem a Deus. Coloca ao serviço de Deus o que você tem. Pedro colocou a casa que ele tinha, Jesus Cristo frequentava, o barco, Jesus andava para cima e para baixo no barco de Pedro, porque já não era mais de Pedro. Pedro havia dado tudo para Deus. Oferta hoje o teu coração, oferta hoje a tua vida, se consome pelo Senhor, mais do que o seu dinheiro. Deus quer o seu coração, Ele quer a sua vida, Ele quer a sua entrega, Ele quer que você tenha um coração puro.